Hey, honey, tudo bom com vocês? E aí, aproveitaram essas férias? Posso dizer para vocês que a tia aqui aproveitou demais, mas eu não vi a hora de voltar porque eu já estava morrendo de saudade de vocês, já estava morrendo de vir aqui dar essa aula para vocês. Infelizmente, ainda estamos assim, eu aqui na minha casa, você na sua, mas isso não vai impedir da gente estudar, né? Então, gente, eu posso dizer para vocês que tem muita coisa para a gente ainda aprender, para a gente trabalhar juntos, vai ser um ajudando o outro, ok? Então, vamos lá, babies, a gente continua o nosso assunto. Eu vou compartilhar com vocês o assunto de hoje, tá? Peraí. All right. Babies, we're gonna study about usage to, okay? And this word in Portuguese means acostumava, tá? Então, em português, essa palavra, ela vai significar, esse use to vai significar a expressão de acostumava. Então, com essa expressão, com esse significado de acostumava, quando é que eu vou usar o use to? Tá aqui, ó. Nós usamos use to, we use to for something that happened regularly in the past but no longer happens. Ou seja, nós usamos o use to para algo que acontecia vocês entenderam? Acontecia no passado, mas que agora não acontece mais. Algo que você fazia lá, só que agora você não está mais fazendo. Esse assunto, gente, ele é bem fácil mesmo. Olha só aqui, ó. When I was child, I used to watch cartoons every day. O que eu estou dizendo? Que quando eu era criança, eu acostumava assistir desenho todos os dias. Então, deu para entender? Era uma coisa que eu fazia lá no meu passado. Eu chegava em casa, eu lembro como se fosse hoje, que quando eu chegava da escola, eu ligava a TV para assistir ainda X-Men, para assistir... enfim, um monte de Liga da Justiça, esses desenhos que passavam antes na SBT, né? Então, ou até mesmo na TV Globinho, quando passava o Power Rangers, que eu gostava. Então, ou seja, era algo que eu fazia lá no meu passado, que eu costumava fazer e agora eu não faço mais. E como é que vai ser essa nomenclatura, gente? Sempre vai ser o sujeito, e aí depois você vai colocar use it to, e depois você vai colocar o verbo, tá bom? Então, sempre vai ser dessa forma, o verbo aqui, ó, use it to, o use it no passado, né? Use it to e depois o verbo. Então, olha só esse exemplo, de novo. When I was child, I used to watch cartoons every day. Quando eu era criança, eu costumava assistir desenho todos os dias. Aí, o outro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Eu acostumava gostar de batata frita. Eu gostava de batata frita, ou seja, é algo que eu fazia lá, que era uma coisa minha, que era verdade lá no passado, só que depois, com o tempo, eu enjoei batata frita. E aí eu coloco essa frase. I use it to like French fries. Yeah. O que eu tô dizendo aí? Eu acostumava gostar de batata frita, ou eu posso só falar assim, eu gostava de batata frita. Mas como eu coloquei esse use it to na minha frase, eu já consigo entender que era algo que eu fazia lá no passado e que agora eu não faço mais, não é mais do meu costume fazer isso, entendeu? Não quer dizer que isso é verdade, tá, gente? Só foi um exemplo que eu pensei e coloquei aqui, tá bom? Mas eu amo batata frita, amo demais. Tá bom, gente? Deu para entender a questão do use it to? E quando for a forma negativa? Quando for a forma negativa, como eu falei aqui, ela está no passado, né? Use it. A gente sabe que quando vai para a forma negativa, né? O simple past, a gente tem um verbo auxiliar. Que qual é o verbo auxiliar? É o verbo auxiliar did, certo? E aí a gente põe na forma negativa o sujeito, depois o did e depois o not. Que essa junção do did e not fica didn't. E aí eu coloquei aqui, ó. I didn't use it. Gente, deixa eu tirar isso bem aqui. Porque não precisa mais colocar esse D aqui, tá? Não precisa colocar, por quê? Porque eu já tenho didn't. E se eu já tenho o didn't, o verbo auxiliar, eu não preciso mais botar o verbo no passado, certo? Então, é o verbo use. Então, I didn't use to drink, but today I need it. O que estou dizendo? Que eu não acostumava beber... Eu esqueci outra palavrinha aqui também. Deixa eu botar aqui. Peraí, babies.
Vamos botar aqui milk. Tá? Eu tô dizendo que eu não acostumava a beber leite, mas que hoje eu preciso do leite. Tá bom? Então, I didn't used to drink milk, but today I need it. Ok? Deu para entender? Então, a forma negativa vai ser o sujeito, depois vai ser o didn't, e depois vai ser used to, tá? E aí, a gente fecha essa parte aí do used to, quando é que eu uso o used to, tá? Para falar sobre algo que acontecia no passado e que agora não acontece mais, tá? E agora a gente vai para o vocabularies, tá bom? Que a gente vai aprender 4 modalidades. E aí o primeiro é bend your knees, que pela foto já dá para perceber o que é, né? Eu falo, vocês repetem em casa, tá? Bend your knees significa o quê? Dobre o quê? Os joelhos, tá? Aqui, lift your leg. Lift your leg seria o quê? Levante sua perna, tá? Lift your leg. Aqui, stand still. Gente, stand still significa fique parado. Fica parado aí. Gente, se alguém tá andando, fala stand still. A pessoa já vai entender que é para ficar parada. E aí eu peguei essa posição aqui, gente, que quem já fez academia, gente, é sério, essa posição, pensa numa posição difícil, gente, de ficar, sério. A gente fica toda, sabe, é muito difícil. Então eu coloquei isso aqui, aí às vezes quando eu fazia academia eu ficava tipo 40 segundos, assim, sabe, segurando. Às vezes já cheguei a ficar até 1 minuto, gente, é muito complicado. E nós temos também stretch your arms, que significa, pela foto já dá para ver, né? Que é estica o quê? Os seus braços, tá? E aí, gente, a gente termina a aula de hoje, tá bom? Então, aqui a gente terminou a nossa aula. Assunto bem fácil, como eu falei para vocês. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. E tô morrendo de saudade de vocês, tá? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bye!